Às vezes pode parecer que a nossa vida não tem muito sentido. Nos levantamos pela manhã, preparamos algum café, entramos no trânsito para chegar no serviço, trabalhamos duro para ganhar um salário, pegamos esse dinheiro, compramos o que nós precisamos, pagamos o aluguel, pagamos a comida, voltamos para casa ao final do dia cansados, brincamos com as crianças, passamos um tempo de repente em família e dormimos para começar um novo dia, para começar tudo de novo. Às vezes entramos em uma rotina em que, se nós não encontramos o sentido da vida, pode parecer uma vida inútil. E muitas pessoas já caíram nisto. Pela rotina do dia a dia, por ganhar o pão de cada dia. Perderam o verdadeiro sentido do que é viver. Perderam o fim da nossa vida, o porquê das nossas vidas. Em certo sentido, cada um de nós, inclusive a pessoa mais santa, que cumpre a sua vida de oração diária, pode cair nisto. Se nós não renovamos constantemente a nossa devoção a Deus e pedir em nossa oração, e sobretudo na oração dominical, o Pai Nosso, revele para mim, Senhor, qual é o sentido da minha vida. Dai-me o pão de cada dia. Esse pão que nós falamos é muito mais do que o pão assim material. Quando nós rezamos o Pai Nosso, e dentro desses pedidos que nós fazemos, tem um pedido especial que queremos descobrir um pouco mais hoje. Se trata daquele pedido de o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que significa isto? O que é esse pão? Por que pedimos o pão nosso? O pão de cada dia? Cada frase e cada palavra tem muito sentido. E quando nós descobrimos o que estamos de verdade pedindo, a nossa vida de oração vira cada vez mais rica. Por isso, vamos hoje analisar, pensar e tomara que rezar com esse sentido de pedir a Deus o nosso pão de cada dia. O Catecismo da Igreja Católica, ao tratar essa frase, começa com o final, o dai-nos. Começa com o verbo. O verbo é a ação do que nós pedimos. É a obra, o que nós queremos. Dai-nos. O que significa isto quando pedimos a Deus nos dar o que é óbvio, o que nós precisamos? Em certo sentido, estamos expressando, manifestando a Deus a nossa confiança que Ele quer o melhor para nós. Ele criou todas as coisas com seu sentido, sua beleza, a verdade. E queremos descobrir nas coisas de cada dia qual é o sentido que Deus colocou em nossas vidas. Senhor, dai-nos, quer dizer, revele para nós. Ajuda-nos a descobrir a vossa verdade nessas coisas que temos cada dia. A vida não deve ser uma rotina de repetir as mesmas coisas. Cada dia é uma nova experiência em que, pelas coisas de cada dia, descobrimos a beleza do que Deus está obrando na vida pessoal e na vida das outras pessoas. Dai-nos quer expressar que somos filhos de um Pai que nos ama. Nós não damos a nós mesmos tudo o que precisamos. Tudo o que somos e tudo o que nós temos foi nos dado por Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E nisto
Nós manifestamos a Deus que acreditamos na sua providência e que Ele é o Deus de todas as coisas. Dai-nos significa isto. Jesus mesmo nos ensina a fazer esse pedido para glorificar a Deus, para reconhecer Deus como nosso Pai e Criador. Aquele que se revela a nós para nos salvar e reconhecer nele toda a sua bondade. Deus não é um Deus mau, é um Deus bom, um Deus que quer nos dar todas as coisas e a plenitude da vida, que não quer dizer possuir todas as coisas, sino reconhecer nele, reconhecer nas coisas a presença dele e ele obrando em nossas vidas. Esse é o plano benevolente de Deus, de nos salvar, se revelando a nós nas suas criaturas. É isso que queremos pedir a Deus, que tenhamos maior sabedoria ao usar os bens criados para as nossas próprias necessidades e as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Dai-nos a expressão de aliança com Deus, com os homens. Deus fez aliança. Deus não nos abandonou. Foi Deus que tomou a iniciativa a se revelar a nós, a dar a cada um de nós a possibilidade de conhecer Ele, caminhar com Ele, obrar com Ele, participar na alegria dEle. O dai-nos quer dizer tudo isto. Abrir cada vez mais nossos corações a quem Deus é e a obra que Ele está fazendo em nós. Somos nós que reconhecemos como o Pai, Deus é Pai de todos os homens. Nós pedimos por todos eles também. Vivemos uma certa solidariedade uns com os outros, pedindo pelas as necessidades não somente pessoais, sino do irmão. Nós não rezamos como a gente não fala Pai meu, sino Pai nosso. Nós não rezamos dai-me, sino dai-nos. Nós pedimos por toda a humanidade, todos os homens e mulheres. Deus quis salvar a você com a comunidade e nunca separado da comunidade. É quando estamos e reconhecemos inseridos em um corpo, em um grupo de pessoas que Deus chamou, e Deus sim chama todas as pessoas, e obrando para ajudar uns aos outros a encontrar e caminhar até a vida eterna, que nós encontramos o sentido da nossa vida. O dai-nos quer dizer isto. Dai a todos nós. Porque quando eu rezo, não somente pelas minhas necessidades, sino pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, eu quero que tenham uma vida mais espiritual e também uma vida mais segura materialmente. Quando eu obro para elevar as pessoas ao meu redor, estou obrando ao meu favor também, porque o maré levanta todos os barcos. Quando todos estamos melhorando, caminhando com Deus, alcançando uma maior proximidade com Deus, uma vida espiritual mais profunda, pois é isto que a minha comunidade vai conseguindo, vai me ajudar também a sustentar a minha vida. O contrário é verdade. Quando não obro, não ajudo a minha comunidade, quando geram um mal-estar, aquela pessoa que entra na festa e como suga toda a alegria da festa. Pois é,
também vai sofrer da mesma infelicidade. Deus nos chama e nós pedimos, dai-nos, Senhor, reconhecer quem somos, para que possamos, alcançando essas graças, elevar todos para o céu. Depois, meditamos sobre o pão nosso. O que é esse pão nosso? Em primeiro lugar, o Pai que nos dá a vida não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida, todos os bens úteis, materiais e espirituais. Seria muito cruel dar à luz a um filho e depois abandonar a viver sozinha. Uma criança recém-nascida não consegue. Em certo sentido, todos somos crianças recém-nascidos, se não fosse por um pai que nos dá tudo o que precisamos para a nossa vida, tanto com as coisas materiais como as coisas também espirituais. Deus colocou ao nosso alcance tudo o que precisamos para uma vida boa e digna. Ele, sendo bondoso, não nos abandonou, sino fica bem perto de nós porque nos ama e quer nos ajudar nesta caminhada. Jesus não nos exorta à passividade, mas quer libertar-nos de toda inquietação e de toda preocupação. Esse é o abandono filial dos filhos de Deus. Nos abandonamos às mãos de Deus, porque Ele nos deu tudo para, obrando com Ele, alcançar a vida eterna e criar um ambiente agradável para sustentar as nossas vidas. Importante aqui, Jesus não nos exorta a uma passividade. Muitas pessoas querem uma vida espiritual de passividade. Dá-me serenidade e nenhuma preocupação. Eu acho que esse tipo de vida não existe. Pelo menos eu não experimentei nunca isto. Não conheço pessoas que alcançaram uma passividade tal que tudo está lhe dado, fornecido, sem trabalhar, sem se arriscar na vida. Isso não existe. Nós somos chamados a trabalhar com nossas mãos, de obrar para ir junto com Deus construindo o seu reino aqui na terra. A nossa vida espiritual, ao mesmo tempo, não é uma busca de uma passividade, sino de uma luta constante, lutando contra, às vezes, a nossa própria natureza, que, pelo egoísmo e a soberba, deseja as coisas que Deus não quer para nós. Pela nossa atração às coisas sensuais, tender a não cumprir com nossos deveres ou satisfazer os desejos sensuais do nosso corpo. Tudo se encontra no equilíbrio de trabalhar para alcançar, melhorar a vida, tanto espiritual como também material. Seria um engano não reconhecer o drama da fome do mundo. Vivemos em um mundo em que certas pessoas têm em abundância e outros estão como buscando ganhar umas poucas moedas para comprar o pão para dar para seus filhos. Essa desigualdade que encontramos não podemos ignorar. Faz parte da nossa vida. Ao pedir, dai-nos o pão de cada dia, estamos pedindo também pelos nossos irmãos e irmãs que passam uma carência, que passam dificuldade material. Esse pedido da oração do Senhor não pode ser isolado das parábolas do pobre Lázaro
e do juízo final. Lembrem, aquele que estava à porta do rico, esperando só um pedaço de pão. E o rico não lhe prestou atenção. O rico já conseguiu a sua recompensa, enquanto também Lázaro, o pobre, terá a sua recompensa no céu, no julgamento final. Deus nos chama a sair de nós mesmos ao encontro daquele que passa necessidade e ajudar com o pão de cada dia. De dar um pouco do que nós recebemos aos que somos menos afortunados. Somos chamados, como já falei, de elevar toda a comunidade, todo o corpo de Cristo, que está composto de pessoas com maior influência e maior sucesso e pessoas com menos sucesso e às vezes que passaram por um desastre da vida, perderam tudo, moram nas ruas. Dai-nos hoje este pão, quer dizer, dai-me também um coração que se abre ao irmão que está passando necessidade. Como o fermento na massa, a novidade do reino deve elevar o mundo pelo Espírito de Cristo. Não existe estrutura justa sem seres humanos que queiram ser justos. Pode-se discutir as políticas, as economias, pode identificar erros e pontos positivos. Não existe sistema perfeito, porque não existe homem perfeito fora de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora que foi preservada do pecado original e todo o pecado pela graça do seu próprio Filho. Fora dessas duas pessoas, cada pessoa humana é imperfeito e em muitas ocasiões muito injusto. E essa falta da justiça na pessoa humana se transmite aos sistemas que os homens criamos para governar e para buscar uma justiça entre as pessoas e entre as entidades. Mas dado que somos imperfeitos, o sistema mesmo cai na mesma imperfeição. Imagina uma república em que nós vivemos aqui nesse país, em que todos os homens viviam de uma maneira justa e caridosa. Então o sistema seria perfeito. Mas dado que nós não temos uma humanidade assim, o problema não é do sistema, sino da natureza humana. Pode ser uma república representativa, pode ser um reinado com reino e senhores, pode ser o sistema que quiser. O problema não é o sistema, o problema é a natureza humana. Por isso, uma das coisas que nós pedimos muitas vezes para alcançar a paz é de alcançar a justiça, sobretudo a justiça baseada na caridade e na misericórdia. Os princípios cristãos que Jesus pregou e a Santa Igreja preserva e comunica sempre buscam melhorar a vida humana por meio de uma sociedade cada vez mais justa. Mas nós não vivemos em uma utopia, pensando que vamos alcançar aqui na Terra esta perfeição. Não vamos alcançar aqui. Será somente no céu que alcançaremos a plenitude disso. Enquanto isso, caminhamos nos humilhando e buscando construir esse reino dentro das imperfeições que nós temos. Vivemos uma constante conversão de vida até a vida eterna.
Quando rezamos pedindo o pão de cada dia, estamos pedindo a graça divina para, obrando uns com os outros, a justiça, amenizar um pouco o peso que causamos uns aos outros pela nossa natureza caída pelo pecado. Nosso pão é um pão para muitos. Aqui outro sentido das palavras dai-nos esse pão. É um pão para muitos. A pobreza evangélica que Cristo pregou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de coração, é partilhar os bens materiais e espirituais não por coação, mas por amor. Ninguém pode sobreviver muito tempo sob a pressão de obedecer. Mas quando surge espontâneo e por caridade evangélica o desejo de ajudar uns aos outros, de partilhar o pão material e o pão espiritual que já recebemos de Deus, essa pessoa vai perseverar cada vez mais na sua caminhada. Não vai estar livre de todas as tentações e dificuldades, mas sim, vai ter uma força espiritual, uma força que surge desde dentro para seguir ainda quando as coisas são mais difíceis, quando a caminhada fica pesada. A generosidade, a caridade cristã que nós buscamos viver na pobreza evangélica de dar aos outros um pouco da abundância que Deus nos deu. É o caminho, é o espírito que Deus está nos chamando a viver constantemente, de dar as nossas vidas a Deus, servindo nossos irmãos e irmãs. Estamos chamados ao que São Bento chama o rezar e trabalhar. Ora et laboris. Orar e trabalhar. As duas coisas têm que andar juntas. Quem busca uma vida puramente material de trabalho e nunca eleva o coração para Deus, depois um pouco de tempo vai ficar muito seco por dentro. Ao mesmo tempo, quem busca somente a vida de oração sem trabalhar a favor do irmão, encontra a mesma secura na oração. As duas coisas andam juntas para alcançar uma vida cada vez mais cheia e uma espiritualidade cada vez mais dentro de nós. Precisamos orar e trabalhar. Santo Inácio de Loyola coloca assim: rezai como se tudo dependesse de Deus e trabalhai como se tudo dependesse de nós. É uma boa maneira de pensar. Em nossa oração, nos colocarmos diante de Deus como se tudo dependesse dele. E, na verdade, tudo depende dele, porque dele vem tudo. Mas, ao mesmo tempo, se eu não trabalhar, se eu não obrar, usando dos meus talentos e capacidades, pelo meu bem e o bem dos outros, por mais que eu rezo, não terá frutos de verdade. Rezar como se tudo dependesse de Deus, mas obrar, trabalhar como se tudo dependesse de mim. Uma boa maneira de colocar esse equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Porque, na verdade, a gente não pode separar essas duas coisas. Somos seres espirituais em um mundo material. Um mundo bom que Deus fez. O mundo não é mau. Nós estamos chamados a, usando das nossas mãos, tomar esse mundo material que Deus nos deu e ir configurando para o bem da nossa sociedade,
das nossas comunidades, das nossas famílias e através de tudo isso para o nosso bem também. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente não compreende como são profundas estas palavras. Temos essa tendência a colocar a nossa atenção mais nas coisas materiais do que as coisas espirituais. Prestamos mais atenção aos conselhos sobre como negociar, como cozinhar, como construir, como etc, etc. Mas aquela palavra que sai da boca de Deus, que nos ensina de como viver a vida interior, a vida de oração, a vida espiritual e a vida de caridade para com nossos irmãos, não é mais importante do que a vida material? Claro que é. É disso que nós vivemos. É isso que dá sentido à nossa obra material. Quando temos os olhos fixos no que é mais importante, ter uma vida espiritual, ter uma vida de riqueza dentro de nós, é quando as coisas que fazemos de maneira material ganham um sentido maior. E podemos nos levantar cada dia com mais entusiasmo, mais desejo de alegrar a vida dos outros e, com isso, alegrar a própria vida. Palavra que sai da boca de Deus, aquilo que nutre a nossa vida interior, é muito mais importante, tem muito mais valor do que o pão material, que sim também precisamos. Precisamos das duas coisas, mas uma delas é mais importante do que a outra. Há uma fome na terra de ouvir a palavra de Deus. Deixados a sua vida natural, sem alguém para pregar o Evangelho, anunciar o Cristo, as pessoas morrem de fome. De repente, não de comida material, de pão que sai da padaria, sino daquele pão espiritual. Você pode viver em um palácio, com pessoas servindo a você a cada hora, câmeras, filmando todos os seus movimentos, microfones esperando ouvir a sua sabedoria. Mas se você não tiver uma vida interior com Deus, tudo isso não vale nada. Igual, você pode viver uma pobreza realmente do mais miserável. E se não tem uma vida interior, você é igual àquele que mora em um palácio. E também podemos dizer, tanto do rico como o pobre, aquele que cultiva a vida interior é a pessoa mais rica, tendo muitas coisas ou não tendo nada. Tem uma riqueza interior que vale muito mais de moedas, de ouro, de palácios. Vale muito mais do que todas as coisas, porque isto vai ficar para toda a eternidade. Existe uma fome na terra da palavra de Deus. E quando nós rezamos, dai-nos o pão nosso de cada dia, estamos pedindo também evangelizadores que levam esta esperança para tantas pessoas que nunca ouviram de Deus ou esqueceram dele. O sentido especificamente cristão desse quarto pedido refere-se ao pão da vida, a palavra de Deus, a ser acolhida na fé, o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Estamos chegando ao sentido mais profundo de pedir o pão de cada dia,
é um pedido de pão material, sim. Mas estamos pedindo o que é mais profundo, o pão espiritual, o corpo de Cristo, a Eucaristia. Quem de nós católicos pode viver de verdade sem a Eucaristia? Quem busca viver evitando a Santa Comunhão porque não está preparado ou emocionalmente não está bem com o seu irmão, está negando a si mesmo o mais importante da vida espiritual, o mesmo Cristo, corpo e sangue, alma e divindade. A nossa vida eucarística deve ser o centro da nossa vida e deve ser o que nós pedimos cada dia quando pedimos, dai-nos este pão de cada dia. Dai-nos o pão que nutre a nossa vida. E junto com isto, dai-nos a coragem de nos aproximarmos à misericórdia de Deus no sacramento de reconciliação, para podermos receber esse pão que nos nutre e nos fortalece nessa caminhada para o céu. Dai-nos hoje esse pão. O que significa esse hoje? Uma expressão, primeiro, de confiança. De não prestar muita atenção ao futuro do que vou ser, vou ganhar, vou construir. Dai-me, Senhor, a graça de viver uma vida digna e uma riqueza espiritual hoje. Nós não temos o futuro. O nosso passado já passou. O único que, na verdade, temos é o aqui e agora. Dai-nos, Senhor, a graça de viver nosso aqui e agora de uma maneira digna e com uma riqueza espiritual. Fora disso, nossa vida vira uma preocupação pesada. Nós sabemos o que vai acontecer. Aquilo que fiz no passado pesa muito. Quando rezamos o Pai Nosso, devemos pedir também, Senhor, aquilo que fiz, já sei que me perdoaste. Aquilo que vem amanhã, não sei como vai ser. O único que eu quero, Senhor, é o meu dia de hoje. Dai-me a força, dai-me a graça de viver isto e viver isto bem. Como se trata, sobretudo, de sua palavra, palavra de Deus, e do corpo de seu Filho, esse hoje não é só o de nosso tempo mortal, é hoje de Deus. É hoje de Deus, aqui e agora de Deus. Por isso, quando entramos em nossa oração, quando fechamos a porta e rezamos ao nosso Pai que está nos céus, devemos, em primeiro lugar, nos colocarmos na presença de Deus. Uma forma de reconhecer Deus está aqui e agora. Este momento é o mais importante do meu dia. Eu terei muitos afazeres depois. Muitos do que eu fiz bem e fiz mal. Mas se eu dedicar bem agora, esse hoje da minha vida de oração, o resto, Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar disso. E quando termino a minha oração formal e abro a porta para sair aos afazeres do dia a dia, estarei levando esse mesmo hoje a tudo o que eu faço. E eu farei com maior empenho, com maior desejo de fazer bem, maior desejo de tratar meu irmão como merece, não pelo mal que fez, sino por ser filho de Deus já perdoado. Tudo muda quando vivemos esse hoje de Deus a cada instante. E quando voltamos para a nossa vida de oração para nutrir, nos colocando na presença dele,
esse desejo de viver na presença de Deus e de ser nutrido pela graça e pela presença que Ele nos dá. Dai-nos hoje, dai-nos cada dia. Agora, com essa palavra, temos que fazer um pouco de estudo da linguística. Porque a palavra, assim, em grego, em que os evangelhos foi escrito, a palavra que diz epiousios, quer dizer uma coisa muito especial. Muito especial. Dai-nos hoje nosso pão epiousion. Vamos traduzir agora para a nossa explicação. Dai-nos hoje, nessa presença de Deus que nós vivemos, nosso pão epiousion. Na verdade, aquele hoje aparece 2 vezes. O hoje da presença de Deus, esse aqui e agora, e o nosso pão epiousion, que muitas vezes é traduzido de cada dia. E visto essa palavra no grego, tem um sentido assim temporal, de cada dia, não é? De hoje de cada dia, como sequência de um dia atrás de outra. E muitas vezes, quando rezamos o Pai Nosso, é isto que pensamos. Dai-nos hoje o pão dessa sequência de hojes. Hoje preciso o que preciso para encher a minha barriga. Amanhã vou precisar também. Então, visto no sentido temporal, vira somente um pão material. Podemos até elevar para uma ajuda espiritual, mas tem um sentido bem mais profundo. Porque no sentido literal dessa palavra epiousios, nós encontramos uma tradução assim: dai-nos hoje nosso pão supersubstancial ou superessencial. Essa palavra não aparece em nenhum outro lugar dos evangelhos, somente aqui, somente no Pai Nosso. Dai-nos hoje nosso pão supersubstancial. Quer dizer, além ou sobrecarregado de substância. E não de um pão assim ensopado de um caldo. Não significa isto, porque vai além também disso. Estamos falando da Eucaristia. Um pão supersubstancial. Quer dizer, além daquela forma, peso, gosto que o pão da Eucaristia tem uma substância sobrenatural que está atrás da sua aparência, que é o mesmo corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse o pão que nós queremos. Queremos cada dia este pão super substancial, super essencial, que vai além de todas as coisas. O pão da vida, o corpo de Cristo, o remédio de nossa imortalidade. Dai-me, Senhor, a graça de receber dignamente e com o coração preparado este pão cada dia. E aí encontramos o sentido não somente da oração dominical, a celebração do domingo, sino o pão de cada dia. E aquele desejo surge dentro de nós de até receber este pão todos os dias. Por isso a Santa Igreja
oferece a Santa Missa, não somente nos domingos, sino também nos dias da semana. Porque nós precisamos desse pão super substancial, que vai além do pão material que sustenta nossos corpos. Precisamos daquele pão que sustenta a nossa vida espiritual, que é o mesmo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E finalmente, dai-nos esse pão de cada dia. Eu preciso disso todos os dias. Tomara que a gente chegue a um certo sentir fome espiritual de Deus que nos leva a buscar a Eucaristia todos os dias. Tomara que recebendo o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia todos os dias da semana. E se não for possível, de repente buscando uma capela, uma igreja católica e passar 10 minutos, 15 minutos no horário de almoço ou em outro momento, simplesmente para nos colocando diante do sacrário, adorar esse pão de cada dia, pão da vida, remédio de imortalidade. Irmãos e irmãs, essa oração do Pai Nosso é profunda. É realmente a oração que mais precisamos de entender, mas mais precisamos rezar bem. Porque quando entendemos o que estamos pedindo, isso mexe com nosso coração, nos empurra a buscar esse pão que nós precisamos, mais do que o pão que compramos na padaria, por gostoso que for. Precisamos do pão de cada dia, que é o mesmo Cristo, palavra de Deus, Cristo encarnado, Cristo crucificado e ressuscitado, Cristo que deu poder aos seus sacerdotes celebrar esse pão de cada dia e nos dá a nós todos os dias da nossa vida. Espero, irmãos e irmãs, que renovados nessa oração do Senhor, possam encontrar maior sentido quando rezam. Sentido que vai mudando a vida, para que, rezando essa oração, possa refletir e possa transformar suas vidas em outros Cristos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.